Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre os filtros no Tainacan. Os filtros são uma opção legal para você, como administrador da coleção, filtrar os objetos de acordo com algum metadado e o usuário também tem a oportunidade de explorar os objetos do acervo através de facetas relacionadas às informações dos objetos. Bom pessoal, então os filtros, assim como os metadados, eles têm dois níveis de apropriação. O nível de repositório, então você pode criar filtros para o repositório ou você pode criar filtros para as coleções. E basicamente os filtros vão permitir duas coisas. Uma é, enquanto privados, eles vão permitir que o administrador da coleção, que as pessoas que estiverem sob a tutela da coleção, filtrem os objetos de acordo com algum tipo de metadado administrativo, então estado de conservação ou número de registro, alguma coisa desse tipo. E quando os filtros estão públicos, eles permitem que os usuários naveguem, explorem os objetos do acervo através de facetas, através desses filtros. Vou mostrar aqui para vocês, clicando em ver todos os itens do tema, que é onde aparece a listagem de itens de todas as coleções do repositório completo, como que os filtros são apresentados. Então aqui a gente tem a listagem dos objetos e aqui do lado, abaixo da busca textual, a gente tem os filtros. Os filtros, eles, quando eu estou exibindo pelo repositório, que é o caso, eles vão aparecer os filtros da coleção Museu do Ouro, e aí são esses, e os filtros da coleção Acervo Teste, que são as nossas únicas duas coleções que têm filtros. Então, eles vão permitir o usuário selecionar, por termos mesmo no caso desses tipos de filtro que são relacionados a taxonomias, quais categorias, quais indexadores de objetos o usuário quer explorar. Nesse caso, quando eu seleciono caça e guerra, aparecem só esses objetos. Além dessa opção, dos filtros por coleção, eu poderia adicionar um filtro por repositório e esse filtro ele valeria para todos os objetos da coleção que utilizam aquele tipo de informação. Por exemplo, uma taxonomia. Eu poderia usar essa taxonomia de classificação como filtro de repositório e se todas as minhas coleções utilizassem esse metadado com essa taxonomia, ele poderia filtrar todos os objetos do meu acervo através do repositório. No caso das coleções, por exemplo, eu vou mostrar só a coleção do Museu do Ouro, fazer a listagem dos objetos dela. Vão aparecer só os filtros dessa coleção, esses filtros são criados com base nos metadados que já existem. Então, eles servem, no caso do usuário, para explorar os objetos através de facetas, através de informações específicas. No caso administrativo, quando a gente estiver logado, se tiver algum filtro privado, só o administrador verá e ele consegue navegar por esses filtros também. Como é que a gente cria esses filtros, né? Eu vou mostrar aqui no nível de coleção, porque é a mesma estrutura dos filtros de repositório, a diferença é que para o repositório ele vai ser referente aos metadados de repositório, ele vai ser referente às informações que são elencadas de todos as coleções. Bom, aqui na nossa coleção de teste, onde a gente criou os metadados, ela não tem nenhum item, mas vai servir de exemplo. A gente tem esses metadados que a gente criou no filtro, no vídeo sobre metadados. Se vocês não conferiram, eu recomendo vocês assistirem, porque ele tem relação com o que a gente está falando aqui. E aí tem esses metadados aqui, data, com metadado composto de taxonomia, e quando eu clico na opção de filtros, eu tenho, me aparece uma tela dizendo que eu não tenho nenhum filtro, realmente eu não tenho nenhum filtro, mas me mostram os metadados disponíveis para criar um filtro sobre eles. Então, por exemplo, além dos metadados que eu criei, existem outros dois que são automáticos, que é o tipo de documento e a miniatura. O tipo de documento vai me permitir criar um filtro a partir do tipo do arquivo anexado ao registro. Então, se for um PDF, se for uma imagem, um JPG ou se for um vídeo, esse filtro vai me permitir fazer isso. Então, vou clicar nele aqui. E a interface de filtro é basicamente semelhante com essa, vai depender de cada tipo de metadado ter uma opção a mais ou não. Mas, por exemplo, no caso de tipo de filtro do tipo de documento,
a gente tem uma única opção que é a lista de marcações, que é essa pré-visualização que aparece aqui. É um conjunto de caixinhas de seleção e você pode selecionar mais de uma para exibir e filtrar os objetos. Cliquei nela e aí ele vai me abrir uma outra caixa de opções. Eu posso, por exemplo, mudar o nome do filtro, então tipo de documento. Eu posso colocar esse filtro como privado, só os administradores vão poder filtrar os objetos pelo tipo de documento. Posso dar uma descrição para esse filtro. E aqui no máximo de opções exibidas, o que eu posso fazer é alterar a quantidade de caixinhas de seleção que o usuário vai ver de início. Então, é um pouco essa quantidade de caixinhas aqui. Tá vendo que todas são 4? Mas o usuário ainda tem a possibilidade de clicar em ver todos e navegar por todas elas ao mesmo tempo. Então, eu sempre deixo por padrão em 4, mas se você quiser diminuir, não tem como, né? Você só consegue aumentar para 8 ou para 12. 12 é o limite de itens que o usuário verá, mas ele pode clicar em ver todos, como eu mostrei, e acessar todas as opções de filtragem. Vou ainda clicar aqui em um filtro, por exemplo, de data, que ele tem uma diferença dos demais filtros nas opções. Então, por exemplo, eu tenho a opção de dar para o usuário um filtro que vai permitir ele selecionar uma data em específico, aí ele consegue selecionar se ele quer todos os objetos que tem essa data, se ele quer todos os objetos diferentes dessa data, que aconteceram depois dessa data, ou depois ou igual, ou antes ou igual a essa data, tá bom? Então é isso aqui, ele vai permitir o usuário trabalhar com uma data só e várias opções de configuração a partir dessa data, ou um intervalo de data, que o usuário vai poder navegar entre duas datas diferentes, tá bom? Vou colocar esse de uma data só. Aí a mesma coisa, vou poder selecionar se esse filtro é público ou privado. Como eu não tenho várias opções, a gente está trabalhando com data, não tem a mesma configuração de antes. Por fim, o filtro de altura, por exemplo, que é um número, eu tenho 3 opções de configuração. Muito semelhante com a data, eu tenho um filtro numérico que ele vai permitir o usuário inserir um número e aí ele vai permitir opções de navegar por esse número, se é igual a ele, se é maior ou menor que ele, tá bom? O intervalo numérico, a mesma coisa da data, vai permitir o usuário inserir 2 números e permitir que ele filtre objetos entre aqueles 2 números. E uma lista de intervalos numéricos vai permitir que o usuário selecione os top 10, os maiores, por exemplo, nesse caso, os objetos com as maiores, os 10 objetos com maior valor de altura, os 20 objetos com maior valor de altura, e assim por diante, tá? Eu vou inserir aqui de novo o filtro numérico. Aqui ele me dá a opção do passo. O passo, assim como na criação de metadados, é aquele contador, então quanto que a gente vai permitir que o usuário adicione aquele número quando ele apertar o botãozinho de contar. Ou que ele reduza também, né? Se é de 1 em 1, se é de 0,01. No caso da altura, por exemplo, é interessante que seja decimal, porque a altura está em decimal, né? Se fosse um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente poderia colocar a partir de 1, 2 ou 5, por exemplo, tá bom? Bom, gente, aí os demais filtros, eles são muito semelhantes ao filtro do tipo de documento que eu mostrei para vocês. Por exemplo, o filtro de relacionamento e o filtro de taxonomia vão permitir basicamente a mesma coisa. Nesse caso, eu tenho a opção de entrada de etiquetas, onde eu começo a digitar alguma coisa e seleciono nesse menu drop-down, né, nesse autocomplete, o que for aparecendo para mim. Eu tenho uma lista de marcações que vai servir para quando o usuário não sabe muito bem o que esse metadado diz respeito, então ele precisa explorar mesmo a lista de opções. E o autocompletar, que é semelhante à entrada de etiquetas, mas permite selecionar somente um valor, tá bom? Vou deixar em lista de marcações, partindo do princípio de que o usuário não sabe nem buscar, né, nem digitar quais termos tem nesse metadado de relacionamento. Vocês vão ver que, por exemplo, se eu criar um filtro de taxonomia, ele vai permitir situações semelhantes. Eu posso iniciar com a entrada de etiquetas, e aí ele vai permitir eu selecionar mais de um valor a partir do texto que eu começar a digitar, ou a lista de caixas de seleção
que vai me permitir selecionar a partir de uma lista que eu já estou vendo. Bom, vou deixar a lista de caixa de seleção, a mesma estrutura do máximo de opções exibidas e o status. E é isso, gente. Por fim, eu vou mostrar para vocês esse da miniatura. Ele vai permitir uma lista de marcações só, mas se possui miniatura ou não, tá? Então, ele vai dar essas 4 opções, mas basicamente ele vai te permitir explorar se o objeto possui ou não uma miniatura, uma imagem atrelada àquele registro. Bom, quanto a filtros, é basicamente isso. Eu mostrei para vocês como se cria um filtro. É bem importante que você tenha metadados já nessa coleção, nesse acervo, ou até no repositório, para criar filtros a partir desses metadados. E é interessante que você entenda quais metadados serão passíveis de maior capacidade de consulta e exploração pelo usuário. Às vezes você tem 15 metadados, mas só 2 ou 3 são mais expressivos, aí vale a pena fazer um filtro deles. Normalmente a indicação é sempre fazer um filtro, se você tiver de data de produção e etc., um filtro numérico ali, talvez da altura ou peso dos objetos, e um filtro de alguma classificação relacionada a uma taxonomia, a um vocabulário controlado que indexa os objetos. Mas vai do contexto do seu acervo, vai do contexto da instituição e do que ela entende que os usuários vão tirar maior proveito da exploração do acervo através dos filtros. Para o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês explorem os demais vídeos que nós produzimos e até o próximo vídeo. Até logo!